Então está na hora de apresentarmos o nosso amigo aqui, que veio aqui hoje gentilmente atender o nosso convite, que é o Dr. Guilherme Raimundo. Ele é ex-promotor de justiça, delegado, consultor de segurança, professor universitário e, se já não bastasse, ufólogo, né? Então ele está aqui conosco, né? Vamos sortear um livro de autoria dele, já deu uma olhada, muito bom livro esse portal Contatos Alienígenas. Então, doutor Guilherme, é um prazer, primeiro uma boa tarde, é um prazer estar com o senhor aqui hoje. Tudo bem, doutor? Tudo bem, uma boa tarde, eu agradeço o convite, estou à disposição. Bom, eu sei que tem uma cidade nos ouvindo. Sim. Eu gostaria de mandar um abraço, então, por favor, fique à vontade. A minha adorada Peruíbe, cidade que eu amo, onde é meu laboratório de pesquisa, e gostaria de mandar um abraço aos amigos Eliseu e Vani, o Iris e Augusto, dono de uma sorveteria Rochinha, e também a Juliana e o colega aviador, lá de Pedro de Toledo, que é a Juliana e o Paulo. Então, gente, o pessoal de Peruíbe, não só de Peruíbe, mas do Brasil inteiro, considere-se abraçado. Porque onde atualmente, né? Considere-se abraçado. Isso. Bom, gente, olha, 2 Espiritismo e Ciências novinhas, zerinho, e mais um livro do Dr. Guilherme, Portal Contatos Alienígenas. Vamos para a nossa primeira pergunta aqui, né? Dr. Guilherme, quando e como surgiu o seu interesse pela pesquisa ufológica? E antes do senhor se iniciar nessa área, qual a sua opinião a respeito desse fenômeno, né? Antes de eu me iniciar nesse estudo, nessa pesquisa, eu era leigo, né? O que me interessou foi quando eu tinha 9 anos de idade, eu estava no sítio do meu padrinho lá em Itapinas, região de Araraquara, Itápolis, num pomar chupando laranja, quando eu ouvi um som parecido com o som de abelhas, enxame. Um zumbido, né? Zumbido. Enxame de abelhas. Eu fiquei com medo porque havia flores dos pés de frutas e poderia ter algum enxame lá, e tentei me afastar. No afastar eu ouvi uma pedra grande, enorme, parada, e eu sabia que aquela pedra não existia naquele local, era esverdeada. Em seguida me aparecem 2 seres pequenos. Como é que eram esses seres, doutor? Eles eram parecidíssimos, igual gêmeos, um ao outro. E eles eram muito semelhantes ao ser humano, sim, diferentes? Como é que era a aparência deles? Eles pareciam, na época que eu fiz um relacionamento, com uma boneca de porcelana, porque o rosto era igual porcelana. Muito pálido, muito branco. Olhos azuis esverdeado, uma testa até bonita. E os 2 da mesma altura, eu tinha, 9 anos de idade. O senhor lembra dos olhos, eram redondos, puxados, como oriental? Era igual os nossos, sim. E um deles tinha uma caixa no peito, que aí eu constatei que era aquela caixa que fazia o barulho igual de abelhas, né? E ficaram na minha frente, ficaram me olhando, chegaram a 1 metro de mim, eu também não tive medo, fiquei olhando. O senhor não teve medo? Não, fiquei calmo. O senhor não foi paralisado, não nada? Eu sei que eu fiquei bem calmo, né? Aí, em seguida mexeram nos botões, naquela época, sabe? Isso faz tempo. Que ano foi isso? Eu tinha 9 anos, 45 para 9. Entendi. Né? 36 ou 54? 53, mais ou menos. Né? 54 por aí. E naquela época não existia essa tecnologia assim avançada. Aí essa pedra enorme de uns 6 metros, parecia uma pedra no meu entender, subiu a uns 5 metros de altura, parou em cima deles, desceu um pouco, eles fizeram um gesto assim, igual faziam os nazistas na sua continência. Ergueu a mão direita. Batendo os 2 joelhos, e afastaram-se e entraram naquele objeto por baixo. Eles não chegaram por se comunicar com o senhor? Não houve. Oral, telepático, nada? Não. Aí esse objeto foi se afastando lentamente, em voo planado, passou sobre os pés de cafezais, foi embora. À noite, ocorreu o seguinte: nós brincávamos num local onde secava café, né? Ao sol. Estava brincando com os cafés, vimos uma luz muito forte, uma luz branca muito forte, descendo naquele local. Aí a minha madrinha nos chamou para dentro, tal, não deixou nos sair. No outro dia nós fomos lá, haviam várias pedras cristalizadas, como se fosse, como se aglutinasse as moléculas da Terra. Fusão, e formasse, parecia pequenas naves redondinhas. E tinha uma grande, tinha uma com uma aba em roda, tal. Esse foi um fato que me marcou muito, foi muito interessante. Mas, hipoteticamente falando, porque realmente só não tem como saber, o senhor teria uma ideia do porquê eles terem deixado essas pedras moldadas por fusão ali no local? Não, as crianças pegaram, usaram como brinquedos e ficou por isso. Seria para chamar atenção alguma coisa, em sua opinião? Eu acredito que aonde a nave pousou,
em virtude do calor, ou sei lá, aglutinou as moléculas e formou aquelas. E posteriormente eu tive a oportunidade de visitar locais que houve pouso de nave para ter esse mesmo tipo de efeito. Em casa, inclusive. E a pesquisa ufológica nunca lhe trouxe inconvenientes na sua área de profissão, como delegado, como advogado? Sempre traz, né? Porque não são todos que aceitam ainda. A ignorância ainda impera nesse sentido. Como é que o senhor era visto no meio, o senhor pesquisando ufologia? Eu lembro de uma vez que eu era delegado de polícia em Campinas e que um colega falou pra mim: ô Guilherme, para com esse negócio de pesquisar ufologia, você vai ficar xarope, hein, entendeu? Eu falei, não vou ficar não, que é isso, eu estou pesquisando porque eu acredito e tenho provas já materiais da existência de seres alienígenas, inclusive no nosso planeta, né? Nosso meio. Tal. Como é que as pessoas do seu meio, qual a opinião delas a respeito? Mas de outros delegados, de advogados ou promotores? Você sabe que... Como é que é visto isso? Há uma certa mentalidade aberta ou é totalmente fechada para isso? Olha, do modo geral é fechada, mas progrediu muito a ufologia. Hoje já existem muitos colegas que viram alguma coisa estranha e passaram a acreditar, né? Mas no início foi difícil, a gente era mal visto, inclusive. O senhor sofreu alguma censura oficial por isso ou não? Não, a esse ponto nunca chegou a me censurarem, não, porque eu não ia obedecer mesmo, então não adiantava nada. Eles só se preocupavam com a sua sanidade mental. Achavam que poderiam ocorrer problemas por causa disso, né? Sem dúvida. E continuando nessa área, na sua atuação profissional, isso lhe facilitou a pesquisa ufológica? O senhor chegou a receber casos, pessoas que vieram lhe narrar? Sim. O senhor poderia comentar um pouco? Por exemplo, quando eu fui delegado de polícia em Nova Odessa, que fica perto da Americana, eu soube de vários avistamentos que ocorriam na região, em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, né? Inclusive, uma vez conversando com o comandante, que era um tenente da Polícia Militar, comandante da Guarda Civil Municipal de Americana, ele me contou que uma das viaturas dele com 2 policiais estava parada. Quando uma nave chegou bem perto, eles se apavoraram, correram e essa nave acompanhou a viatura, tal, né? Um voo totalmente diferente de qualquer aeronave que nós conhecemos, né? O voo é bem diferente, quer dizer, a aerodinâmica é outra. E houve esse fato. Então, em virtude do meu cargo, fiquei sabendo de muitas coisas. Por exemplo, em Peruíbe, ocorreu um fato muito interessante em Pedro de Toledo, que não foi divulgado, a polícia abafou. Tal. Pedro de Toledo é uma cidade um pouquinho mais ao sul que Peruíbe, uma cidade bem pequena. Isso. Então, mas antes do senhor ir para Pedro de Toledo, né? Nesse seu caso ali na região de Americana, esse caso dos policiais foi o mais impressionante ou o senhor teve outro que fosse mais impressionante? Não, eu tive casos, inclusive, do policial estar na viatura à noite, no segundo da noite, e chegar alguém perto da viatura e ele ficar como se estivesse meio adormecido, meio acordado, e esse alguém era diferente do ser humano. E o senhor chegou a se aproximar da viatura? Pertinho da viatura, tal. É muito comum. É muito comum? Muito comum. Curioso isso. Agora, indo para Peruíbe, Pedro de Toledo. Pedro de Toledo, em 94, ocorreu um fato muito interessante. Um sitiante, ele chegou em casa por volta das 18 horas, deixando os amigos antes da casa, entrou sozinho. No outro dia, ele foi encontrado caído ao solo, vitrificado, quer dizer, o corpo vitrificado, uma coisa estranha que nunca ninguém viu igual. Havia uma galinha que tentou fugir por baixo da porta, também vitrificada, e uma novilha amarrada, vitrificada. A polícia técnica compareceu ao local, fez o levantamento do local, tirou fotografias, etc. Só que esse corpo não pôde ser feito exame necroscópico porque não havia serra que cortasse, né? Porque ele estava vitrificado na acepção lá. O senhor acha que se deveria essa vitrificação? Sim, os vizinhos disseram que uma luz rodou por cima da casa, sobrevoou a casa aquela noite, e eu acredito que foi uma sonda. Eu acredito que a sonda entrou na casa dele e ele, desconhecendo o que se tratava, porque tinha um facão também do lado, tentou bater na sonda com um facão. O senhor acha que a sonda, então, usou como um mecanismo de defesa a agressão do... Foi o mesmo caso que eu constatei como promotor de justiça na época, quando eu fui promotor de Tapaci, que houve um caso famoso lá da região, que o sitiante ia chegando
quando uma nave estava estacionada no pátio da fazenda e um ser saiu da nave em direção ao casal, que ele estava com a mulher. Ele apontou a Winchester 44, que eles usam muito lá, e foi dar um tiro, deu um tiro mesmo, e acertou o ser. De imediato, uma luz saiu da nave, atingiu ele. Ele morreu de câncer pouco tempo depois. É um caso conhecido. Né? É um caso conhecido. Inclusive, ele acertou o ser na cabeça, né? Ele matou. Matou. Não, talvez não tenha matado, mas ele foi levado para a nave, o ser, né? Os outros desceram e levaram. E passou pelo hospital de Itapaci e foi levado para Goiânia, onde veio a falecer, né? E, doutor Eduardo, José, perdão. Algum caso o senhor pegou de policial abduzido? Ou nunca chegou a se deparar com um caso desse na sua época? Olha, é difícil porque normalmente quando acontece um fato desse, eles são impedidos de falarem, né? Quer dizer, passa pelo hospital militar que seja, ou passa pela polícia civil, então não pode ficar comentando tal. Então você não teve conhecimento de nenhum caso de... Tive assim superficialmente, mas e como é que foi esse... você não pode comentar. Tá. Então tá entendido. Eu narrei um caso aqui há um tempo atrás. Nós fomos fazer uma pesquisa em Baipendi. Nós comentamos inclusive de uma caverna que eram 3 pessoas lá, 2 de Baipendi, um dentista, um médico, agora não recordo, aqui de São Paulo. Eles iam investigar a caverna, né? E chegaram à noite, eles ficaram com medo de entrar por causa da escuridão, tudo. Eles iam aguardar o dia seguinte para ver a entrada da caverna, aos pouquinhos com lanterna e adentrando. Quando eles acordaram no dia seguinte, a entrada da caverna havia encolhido. O rapaz aqui de São Paulo chegou a entrar de gatinho. Ele pediu se houvesse qualquer coisa que os outros 2 que estavam lá de fora puxassem ele pelas pernas para tirá-lo de lá o mais rápido possível. E quando ele olhou para dentro da caverna, ele viu uma escadaria metálica que subia a montanha adentro e luzes saindo da parede, sendo que não havia lâmpada, não havia o menor sinal de algum artefato que emitisse luz. Eles, vendo aquilo, os 3 saíram correndo de lá, o termo exato, se retiraram o mais rápido possível e fugiram. O senhor já ouviu falar de algum caso assim? O senhor já teve a oportunidade de ver um caso assim? Mas o senhor vai me narrar depois do nosso intervalo. Então até já. Deixa eu dar uma corridinha lá. Rede Boa Nova de Rádio. Sintonia. Fenômeno UFO. Estação Boa Nova. Contato Luiz Ricardo. Vamos para as primeiras participações, todos concorrendo já ao livro Contatos Alienígenas e às 2 revistas Espiritismo e Ciência. Queria agradecer primeiro ao Ildone, do Rio Grande do Norte, a Terezinha de Moraes, de Itapevi, São Paulo, a Marcelina Bartulo, de São Bernardo, a Inês Renato, de São Paulo, ao Ludemir Luiz, do Cambuci, São Paulo, ao Armando Malaguti, da Vila Isolina, São Paulo, Maria José Botelho, Freguesia do Ó, São Paulo, Jefferson Lima, São Paulo, Aldaci Biscar, de São Simão, São Paulo, ao Wilson Tomir, de Jundiaí, São Paulo, ao Hermes Queiroz, de Pinhalzinho, São Paulo, a Shirley Mansano, de Pirituba, São Paulo, ao Djalma Lúcio dos Reis, de Taubaté, São Paulo, a Sandra Léa, de Presidente Epitácio, São Paulo, a Roseli Romeu, de Limeira, São Paulo, ao Guilherme Barbosa, aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro. Já tem 2 perguntas, viu, doutor? Pois não. E do José Roberto Massa, de Santo André. Mas antes de fazer a pergunta dos 2, eu gostaria que o senhor comentasse. O senhor já cruzou um paralelo com uma caverna, uma entrada de caverna que encolhe? Pois não. Também em Itapaci, quando fui promotor de justiça, eu fui convidado por um engenheiro agrônomo para visitar um local onde, segundo ele, havia uma gruta que encolhia. Nós fomos ao local, paramos o carro, andamos um trecho grande a pé e encontramos a gruta, que por sorte estava normal, estava com uma abertura mais ou menos de 2 metros de diâmetro. Nós adentramos essa gruta e lá dentro nós constatamos luzes que não sabíamos de onde que elas
Vinham, né? Andamos, havia um local que havia uma água cristalina passando como se fosse um rio subterrâneo, e como esse rio tornou-se caudaloso, já chegou à nossa cintura, achamos bem voltar, né? Voltamos ao local 2 depois e não achamos essa gruta. Quer dizer, além dela encolher, ela também dava. Ela sumiu. Né? Interessante. Então isso ocorre muito, viu? Não só ocorreu lá, como sube também aqui em Peruíbe, na Serra do Tocantins, existem locais desse naipe, né? Entendi. Eu acho bem curioso, né? Eu sei que de muitas ocorrências de caverna, mas de encolher e mudar de residência, eu não sabia. Né? Eu achei muito curioso isso, viu, doutor? Eu achei curioso isso quando eu fui para Bahia Pindi. Mas vamos à pergunta aqui do José Roberto Massa, né? E gostaria de saber sobre seres ou acontecimentos que ocorrem na Jureia. É muito comentado, viu? Com várias pessoas que nós conversamos, nos informa de seres altos, loiros, mais 2 metros de altura, com uma vestimenta branca, e é comum me informarem pessoas que não se conhecem que esse ser costuma ficar em frente ao portal da Jureia, olhando para o mar, olhando para as 2 ilhas. Queimada Grande e Pequena. Isso. E eu já vi muita coisa, eu tenho filmado muita coisa em Peruíbe, inclusive é interessante as naves que a gente às vezes capta na filmadora, que é de uma aerodinâmica totalmente diferente dos que nós conhecemos. Sem dúvida, eles conseguem fazer um voo a baixa altura a Mach 15 ou Mach 20. Eu não conheço nenhuma aeronave nossa que consiga fazer isso. Porque inclusive passam a olhos vistos, você não enxerga, né? Tamanha só velocidade. capta com a máquina fotográfica ou a filmadora. O senhor que está assistindo aquela série Taken, ou chegou a assistir? Eu assisti, achei maravilhosa. O Guilherme aqui de Petrópolis, no Rio de Janeiro, quer saber se são baseados em fatos reais. Não, foi muito bem feito pelo Spielberg, mas não é fato real. Aqueles casos dos Foo Fighters, sim, né? O caso Roswell, porque o Spielberg, através do caso Roswell, ele fez um desmembramento do que poderia estar ocorrendo paralelo àquele caso Roswell, né? Iniciou o caso Roswell, ele deu... Disseram que era um balão, que era tecido de balão, quer dizer... Coitado do Jesse Marcel, que trabalhou a vida inteira na aeronáutica, já não sabia reconhecer um balão meteorológico, né? Ele era piloto, né? Bom, ele era da intendência. Agora você veja, inteligência da aeronáutica. Agora você veja, aquilo foi real, Roswell. Tanto foi real que hoje já existem até provas a respeito, né? Mas na época, como os Estados Unidos era a maior potência do mundo, não poderia permitir que não houvesse nenhuma outra superior, eles tentaram camuflar ao máximo esse caso, né? Eu gostaria agora de explorar seu lado advogado. Pois não. Né? Vamos supor que o dia do contato oficial chegou. Sim. Esses seres vieram, desceram, né? O ser humano está vendo que isso é uma realidade, se acostumou com o fato. Hoje eles estão interagindo conosco. Quais as modificações que as nossas leis teriam que sofrer para amparar ou punir, né? Ou cuidar dessas inteligências de outros órgãos que estariam agora circulando no nosso planeta? O que precisaria ser mudado nas nossas leis, ou acrescentado ou retirado? Acrescentado. Como nós temos o direito internacional público e privado, nós tínhamos que ter mesmo, e há muito tempo atrás teríamos que ter o direito interplanetário, né? Não só em relação a seres alienígenas que viessem para esse planeta ostensivamente, porque eles não sendo ostensivamente, eles estão aqui conosco, viu? A gente não percebe, mas nós temos vários seres aqui que... Mas, por exemplo, doutor Guilherme, eu estou saindo de casa, estou armado, vejo um ET, entro em pânico, atiro e mato. Sim, por isso mete em teu direito internacional público. Agora, pela nossa lei, eu não cometi crime algum. Não cometeu porque não é um ser humano, né? Pela nossa figura jurídica, ele não existe. Não existe. Então, não eu posso matar que realmente... Não existe crime, né? Porque não existe o ser, o elemento humano, porque só podemos matar um ser humano ou um animal, né? Eu conheço um caso de Minas que o coitado sitiante, ele teve 8 ou 10 galinhas levadas e ele foi dar queixa na delegacia no sul de Minas. Pois é. E o Olival falou, o que eu posso fazer? Né, o delegado da cidade. Realmente, não tem como. Tem futuro. Exato. Como é que eu vou entregar a intimação, doutor Guilherme? Não, eu acho interessante que esses casos ocorrem em todo o planeta, né? Sim. Ocorrem em todo lugar e as autoridades escondem, né? Eu, como delegado, nunca escondi nada. Eu acho que nós devemos levar a opinião pública, devemos preparar os nossos irmãos, porque não vai demorar, vai ocorrer uma descida em massa de naves. Você imaginou o pânico que vai ocorrer? Nossa. Não, eu vou colocar 2 questões.
esse modo deles, muita gente fala, bom, eles vêm aqui, mas as intenções não são claras. Né? Nossas autoridades também não estão fazendo absolutamente nada. Né? Bom, primeira pergunta que eu deixo para o senhor, esse modo de aparecer em épocas, em certas regiões, às vezes algumas naves, às vezes que nem no México, são frotas, né? Que vêm sobre esquadrilhas. Será que eles, por conta, já não estão iniciando esse trabalho de preparo da raça humana? Pode ter muito tempo, né? 5.000 anos antes de Cristo já havia, né? Os Vimanas, né? Sem dúvida. Que apareciam assim, né? Todos os casos históricos da Bíblia, né? Embora tenha sido mudado muito pela igreja, sim, mas você veja que em todos tem fatos ufológicos. Sim. Né? Eu gosto muito não é abdução, tem o arrebatamento do profeta Elias. Exato. Que uma carruagem de fogo veio e levou o profeta Elias. A própria abertura do mar, sim, foi feito por eles, sem né? Não, aliás, sempre havia nuvens sobrevoando os judeus, sempre. E durante a noite eram colunas de fogo. Exatamente. Vamos dizer que o apoio aéreo deles era muito bom. Muito bom. Né? O maná que caía do céu e alimentava. Exato. Quer dizer, eu chamo de uma excelente, nem a nossa FAB consegue dar um apoio aéreo tão eficiente. Não, você tá lembrança de 86, quando várias naves, isso, aqui, né? Na região sudeste. Os Mirage, os F-16 perseguidos. Aliás, eu lembro de um piloto que ele se sentiu até algo humilhado, porque ele acelerou o F-5 dele para 1,5 a velocidade do som. Não é nada. E o piloto daquela outra aeronave acelerou para Mach 15. Quer dizer, não tem condição nenhuma. Em Peruíbe nós temos um local que quando nós sobrevoamos a Serra dos Itatins, quando chega perto daquele local, o painel do avião fica doido, quer dizer, a bússola gira, paralisa, então nós temos que nos afastar em direção ao mar rapidamente para não cairmos, né? Quer dizer, alguma coisa existe naquele local. Assim como você veja, eles paralisam uma aeronave. Sim, mas eu acho gozado uma coisa curiosa, viu, doutor? Eu só me corrija se eu estiver enganado, por favor. Mas todo caso que envolve aviões, normalmente não ocorre a parada do motor. Não. Ocorre uma interferência no nível instrumental, exatamente, alguma coisa do gênero. Parece que alguém sabe que se paralisar o motor, a aeronave cai. É lógico, eles apenas mostram aqui, né? Ou seja, olha o que eu posso fazer, mas minha intenção não é ataque. Não é ataque. Exato. Eu gostaria de falar de uma pessoa que o senhor teve o privilégio de conhecer pessoalmente, eu só por livro. Pois não. Que foi o General Schurz. Eu conheci ele em Alexânia, quando fui promotor de justiça de Alexânia. Na minha opinião, um dos maiores pesquisadores, não brasileiros, mas a nível mundial. O senhor chegou a participar de algumas das pesquisas dele? Ou em conjunto com ele? Eu conheci no fórum e ele se identificou a mim, né? E me levou a uma fazenda. Não, tudo bem. A uma fazenda, a fazenda de Alexânia, né? E lá eu tive a oportunidade de ver uma luz curva, uma coisa que me impressionou muito, né? Como pode ter uma luz curva? Eu tenho uma desenho no livro dele, né? A luz sobe e faz um invertido, né? Procura. O senhor chegou a ver aqueles seres que ele teve contato em Alexandria? Não chegou a ver. O que ele comentou com o senhor, assim, o senhor que teve o privilégio da amizade? Ele comentou muita coisa, sabe? Mas foi em 1981. Faz tempo, né? E ele tinha um contato direto com esse ser. Ele chegou, inclusive, até por desdobramento, que é uma coisa que é muito narrada aqui no programa. Isso ocorre muito, desdobramento. O senhor é favorável a esse tipo de contato? O senhor considera? Eu sofro desdobramento. Quer dizer, é comum isso, muitas pessoas. Nós estávamos comentando até dentro do carro, a caminho daqui, uma obra chamada hindu antiga, chamada Bragavapurana. Ele fala dos vimanas físicos e de seres que construíam vimanas com materiais extrafísicos, que tinham capacidade de desmaterialização e visibilidade. Quer dizer, já vem nos alertando há pelo menos 5.000 anos que são seres que têm uma capacidade muito superior à nossa. Agora, eu gostaria que o senhor comentasse até uma coisa. O senhor não acha que nós tentamos estender as nossas limitações a eles? Por exemplo, uma nave invisível é impossível. Uma nave se desmaterializa, é impossível. O senhor não acha que nós estamos estendendo as nossas limitações técnicas de conhecimento a esses seres? Ou tentando, pelo menos? Como? Eu não entendi. Por exemplo, para o ser humano é impossível um avião ficar invisível.
Não, mas já fizeram uma experiência nos Estados Unidos em 1947. Você lembra do navio? O navio foi em 43. 43. Mas não acabou não foi uma catástrofe, mas nós não temos uma capacidade de invisibilidade. Não temos. Agora, o que eu acho engraçado, como nós não temos, então nós achamos impossível que o UFO se desmaterialize. Eu não acho que nós estamos tentando estender as nossas limitações para eles. Não tem dúvida, a nossa ignorância, né? Sem dúvida, eu só não acho que devemos ter uma visão mais abrangente. A minha finalidade, quando eu escrevi o livro, tem 8 livros escritos, então, minha finalidade é mostrar à opinião pública que nós não somos os únicos habitantes desse universo. Seria muita arrogância também, né? Você olha para o céu, você vê milhões e bilhões e bilhões de astros. Será que só nós é que temos seres humanos aqui? Quer dizer, não tem lógica, não é verdade? E voltando ao nosso general Chua, né? O que mais que o senhor poderia nos comentar a respeito do trabalho dele? Ele foi muito perseguido, né? Por ele ser um general do exército, engenheiro, e partir para esse campo da ufologia. Quer dizer, ele não era muito assim... Bem visto, né? Como não são aqueles que estudam isso daí. Porque tudo que você não entende, você acha que... Né? É absurdo, bobagem. Bobagem, não é verdade? Eu não ligo, eu propago mesmo meus conhecimentos, a minha pesquisa que eu faço. Eu tenho filmado muito em Peruíbe, sabe? E tenho captado muita coisa. Naves totalmente fora dos padrões, né? Tem uma velocidade impressionante que você não enxerga. Até nesse livro eu falo do caso Roncador, nesse livro aí, que é uma sonda que sobrevoou minha casa durante 6 meses. Nossa. E era uma diversão, porque eu vi o barulho dela 2 horas da madrugada. Era a visitante. Eu e minha mulher levantávamos, iam pra rua, ia lá para um matagal que tem lá, ela ficava sobre a gente e tal. Quer dizer, ela ficou durante 6 meses em contato conosco. Dino Craspedon, o senhor conheceu? Ouviu falar? Eu conheci. O Dino Craspedon... Muita gente fala que era uma imensa fraude. Não. Um outro passou-se por Dino Craspedon e esse foi a farsa, foi um estelionato. Mas o Dinos mesmo não. O Dinos, ele aí morava numa pensão em Santos, e na época da ditadura, né? E ele escreveu alguma coisa a respeito, escreveu um livro que foi inclusive bem divulgado na Europa. Eu consegui esse livro. Foi divulgado na Europa, foi apreendido pelo DOI-CODE. Agora, o Dino, ele foi preso e na prisão ele, naquela época, não podia falar. Não, ele tinha um irmão general que até ele estava sendo embaraçado, ao que parece, né? Então, diz que a coisa melhorou muito na vida dele quando ele recebeu, parece que um convite da embaixada ou de um representante da Rússia para ir fazer uma palestra lá. Diz que aí que a coisa ficou feia. Foi. A Rússia mandou um elogio ao livro. Nossa! Aqui no Brasil. Isso que ano? Isso foi em 57. Quando o livro foi apreendido, né? Todos os exemplares foram apreendidos, ele foi processado. Foi a ignorância que ponto chega, né, rapaz? Em vez de aproveitar um homem desse, né, estudá-lo, aprimorar os conhecimentos com ele, não. Então, por isso que eu falo, o homem não está preparado para um contato. Porque se os nossos irmãos do espaço descerem, serão apedrejados, levarão tiros, sabe? Sem dúvida. A Força Aérea vai atacar a nave, quer dizer... Então... Bom, continuamos. Já gostaria de estender um pouquinho essa conversa do Dino Craspedon, mas depois do nosso segundo intervalo. Então, até já. Fenômeno UFO. Estação Boa Nova. Contato Luiz Ricardo. Mais participações. Perguntas. Primeiro aqui de Arthur Alvim, do João Serralheiro. Sorocaba, o Rodrigo Almeida também tem pergunta. A Maria Eduarda, de Cidade Tiradentes, também tem pergunta. Vamos agradecer também aqui a participação do Flávio César, de São Bernardo, São Paulo. A Rosa Marlene Mendes, de Cocaia, Guarulhos, também tem pergunta. Ao Ciro Augusto Caio, de Sumaré, São Paulo. Ao Celso dos Santos, de Santo Amaro, São Paulo. Ao Romildo de Souza, de São Paulo. Ao Rondinelli de Caicó, no Rio Grande do Norte, um abraço para todos, estamos retribuindo. Rondinelli. Ao Valdir Salvador, de Sorocaba, São Paulo. A Nancy Meirelles Chola, de Mogi das Cruzes, São Paulo. A Dorca do Rocha, acho que deve ser, ou Dora do Rocha, de Carapicuíba, São Paulo. Wilson Silva, do Jaçanã, São Paulo. E da Ione Ernesto, de São Paulo. Já vamos para as perguntas.
problema do contatado, que nem o Dino Craspedon, né? Sempre foi muito polêmica essa área do contatismo. Nós sabemos que nos anos 50 houve muitos contatados, muitas fraudes, muitos absurdos. Agora, eu pergunto para o senhor, podemos desprezar toda a informação de contatados ou devemos ter um filtro antes de simplesmente renegar a informação de um contatado? O senhor que é pesquisador. Eu acho que nós temos que aproveitar, né? Estudar, porque, por exemplo, o Dino Craspedon era um pseudônimo. O nome real dele era Oswaldo Pedrosa. Certo? Sim. Bom, o livro dele, naquela época, já era um livro avançado, vamos supor assim, em 100 anos, né? Quer dizer, a engenharia que mostrava no livro, que falava sobre os sólidos, era algo que tinha que ser aproveitado, meu Deus. Pelo contrário, queimaram os livros dele, né? Prenderam-no. Quer dizer, se não fosse o irmão general, ele teria sido morto. Quer dizer, é o fim do mundo. Então, eu acho, até hoje nós sabemos disso. Quer dizer, eles brecam. Você veja o caso, por exemplo, da liberdade, né? De informação que nós vamos comentar já. Então, eu queria já aproveitar, vamos fazer uma pergunta aqui do meu amigo Rogério de Almeida Pelote, aqui de Sorocaba, né? Sua opinião a respeito da entidade Astar Sheran? É muito discutível, né? O Astar Sheran, uns acreditam, outros não. Outros dizem que isso nasceu de um repórter, né? Tem uma fita que roda por aí até hoje, que foi uma brincadeira feita pelo Alexandre Cadun, foi uma brincadeira que não se sabe até hoje como é que foi subtraída dele e depois começou a ser divulgada como um fato verdadeiro. Porém, eu acredito na existência desse ser. Eu acredito pelo seguinte, porque nós temos um caso confirmado que ocorreu com um chefe de polícia, inclusive, né? O senhor poderia narrar esse caso para nós? Teve um caso que um estudante de medicina vinha com seu veículo numa estrada, uma autoestrada nos Estados Unidos, em velocidade, né? Perdeu o controle, caiu num precipício, o veículo foi contra uma enorme árvore, arrebentou-se. E quando a polícia, os paramédicos chegaram, não tinha ninguém dentro do carro, quer dizer, o corpo sumiu. Como estudante de medicina, os familiares eram espíritas, no centro que eles frequentavam, começaram a pedir um contato com o parente para saber o que tinha acontecido, se tinha sumido, se tinha morrido, né? E uma entidade se manifestou, denominando-se Astar Sheran, comandante de uma enorme nave, né? E que ele disse o seguinte: o jovem está conosco. Antes de ocorrer o acidente, que nós sabíamos que foi até fabricado aquele acidente, nós o tiramos do veículo, está conosco e não quero voltar mais para o convívio de vocês, né? Então você veja, existem outros fatos também que narram o Astar Sheran, né? Sim. Uma época, assim, os pessoal de Peruíbe que reside lá deve lembrar, havia uma nave que ficava estacionada no lado sudeste de Peruíbe, o lado até que seria em direção de Peruíbe a Pedro Toledo. Mas uma estrela enorme ficava estacionada lá, parada, com o tempo parada. E agora não parou mais, nunca mais apareceu. É incrível, né? Tem que ter sua fase e voltar. E segundo informaram, é justamente uma nave desse comandante. Tá bom, sei lá, eu acredito. Bom, a Rosa Marlene de Guarulhos tem um comentário para o senhor e a seu respeito. É muito importante e ficamos muito agradecidos por ter pessoas tão sérias na ufologia como o senhor. Muito obrigado, viu? Agradeço. Ela é aqui de Guarulhos. Eu quero salientar a você que eu fui comandante-geral da Guarda Civil de Guarulhos, né? Cargo que me deu muita honra e adoro Guarulhos. Bom, vamos lá. A Maria Eduarda, da cidade de Tiradentes, ela quer saber se haveria uma relação, né, entre a gravidez de Maria, mãe de Jesus, e uma fecundação artificial feita por um ser extraterrestre que foi chamado de anjo. Eu acredito. O senhor é favorável a essa Favorável. Né? Também acredito nisso. Porque é um ser tão evoluído, né? Um ser tão assim, quase 1000 anos à frente da mentalidade da época, que não poderia ser uma gestação. Bom, ele disse: eu sou lá do alto, vós sois cá de baixo. Eu deste mundo não sou, vós sois deste mundo. Exatamente. O termo técnico. Lógico, não tem dúvida. Não é? Nós sabíamos que ele tinha uma assessoria prestando trabalho a ele, sob suas ordens aqui, né? Mas todos eles eram, né? Todos os discípulos já vieram juntos para. Vieram pro trabalho.
O João Serralheiro, aqui de Arthur Alvim, ele pergunta, o senhor comenta a respeito do Código da Bíblia. O senhor conhece? Olha, eu vi o livro, mas eu não gostei, sinceramente. Eu não conheço. Do que trata o livro, assim, para todos nós termos uma ideia? Eu li o início do livro, a minha mulher leu o resto, sabe? Mas eu não queria comentar esse assunto. Não gostaria. Então vamos respeitar, João. João, espero que você entenda a posição do doutor Guilherme. Eu não quero entrar porque posso ferir o clero, sabe? Eu posso entrar, não quero. Né? Tá certo. Vamos voltar, só estava falando tanto de Piruíbe, né? Nós tivemos, minha esposa e eu, contatos naquela região. Contatos não, avistamentos. O termo exato foi errado. Com avistamentos naquela região. O senhor já ouviu falar talvez de alguma base submarina ou intraterrena ou ambas naquela região? Segundo Paulo Aníbal, que é um amigo meu, que ele é biólogo, ele afirma que perto das ilhas Queimada Grande e Queimada Pequena existe uma base alienígena. E os pescadores comentam assim, a boca grande, sabe? Que vem naves saindo do mar, né? Esses dias eu conversando com um colega, porque eu faço parte da Academia de Letras de Peruíbe, né? Sou membro da academia. Minha cadeira é a cadeira 28 do Rui Barbosa. O senhor precisa falar com o pessoal, voltar a fazer os eventos ufológicos lá em Peruíbe, que é muito importante. Tá. Bom, então esse senhor, que é um colega meu, ele disse o seguinte, que ele tinha um barco até grande, e que era para pesca. E que ele passou mal, viu um objeto estranho, foi embora. Depois, outra semana, o empregado dele no barco sofreu um atentado por esse objeto que saiu do mar, e ele vendeu o barco. Mas isso é comum, pessoal. Eu tenho uma pergunta, e deve estar acontecendo isso. É do Silvestre Carvalho, de Oiapoque, no Amapá. Quando avistamos uma sonda, o que devemos fazer, doutor Guilherme? Eu aconselho a ele não fazer gestos bruscos, ficar numa posição parado, porque muitas vezes um gesto impensado pode dar a entender que é um ataque, né? E geralmente há a troca deste ataque, ou pseudo-ataque. Ou seja, ela se defende se for atacada. Então você fique quieto, parado, porque se ficar quieto não vai fazer mal nenhum a você. Bom, participações do Antônio de Souza, da Vida Guilherme, São Paulo, ao José Luiz do Itaim, São Paulo, aqui a Maria do Socorro, da Vida Guilherme, a respeito da série Taken. O senhor já falou, né? Do Steven Spielberg, excelente produtor. Alguns casos são baseados em fatos verídicos, aquela dos Foo Fighters da Segunda Guerra Mundial. Até o filme, né, no começo. Então, quer dizer, ele se baseou em algumas coisas, mas eu achei que, infelizmente, ele foi muito pro lado do sensacionalismo. Né? Aqui, Vila Guilherme. Bom, o Sérgio Aparecido, na dele aqui de São Paulo, qual a sua opinião a respeito do livro O Cavalo de Troia, de J.J. Benítez? Ele faz muito tempo esse livro. É um ótimo livro, né? Sim. É uma história fantástica, que eles retrocedem ao tempo, não é isso? É que eu já falei que não era uma obra de ficção, porque eu conversei com o próprio J.J. Né? Aqui a gente deixa a coisa meio no ar, porque a nossa legislação é mais branda. Porque ele volta ao tempo, volta à época de Cristo e tal, né? E eu gostei muito desse livro, porque eu entendo o seguinte, uma boa parte das naves que nos visitam são naves do futuro, viu? Sim. São naves nossas, mas num futuro distante que retrocede ao passado. Quer dizer, isso o americano já está começando a fazer, inclusive, então não há mistério nenhum. Bom, aqui é o Arnaldo do Tatuapé, ele pergunta para o senhor se aquele levantamento feito pela revista UFA a respeito do Dino Kraspedon é uma verdade ou uma fraude? Qual a sua opinião? Olha, eu acho que aquilo lá foi uma palhaçada. Eles quiseram denigrir a imagem do Dino Kraspedon, sabe? É que eu não gosto. Porque indiretamente atacaram o Dino, né? Tá certo que houve um terceiro que se passou pelo Dino, tudo. Mas nós devemos elevar a pessoa do Dino Kraspedon, porque na época ele foi um pesquisador, ele foi um contatado, ele foi uma pessoa extraordinária. Eu não gosto muito de entrar por esse caminho, viu, doutor Guilherme? Eu acho que cabe a nós respeitarmos. Eu posso não concordar com esse gênero de pesquisa, mas eu acho que eu tenho que respeitar o senhor, como nós devemos respeitar ele. Não tem nem dúvida. O general Chu. Não gosto muito dessa linha que foi seguida na revista, não. Eu não gostei desse artigo, não. Eu achei que não seria uma linha que eu seguiria. Outro artigo, enviei para eles contraditando.
Tá certo. Então, vamos voltar às nossas bases submarinas lá, ou intraterrenas de Piruíbe. O senhor já se deparou com alguma coisa do gênero lá em Piruíbe? Ou alguém já comentou coisas com o senhor ali? O senhor falou do barco e em relação a bases intraterrenas. Porque eu acho curioso o seguinte, o senhor falou de um ser muito pálido, muito alto, louro. Dizem que se não me engano, parece que é o santo padroeiro da cidade, né? Por curiosidade. Eu vi isso por muitas pessoas. E agora, dizem que ele adentra a rocha. Sim, aquela rocha é um mistério. Eu tenho um primo que é delegado de polícia e que numa época a sobrinha dele e a mulher estiveram lá olhando o portal, né? E a menina colocou a mão no portal. E ela ficou grudada no portal. Nossa. Ela estava sentindo que ela estava sendo puxada para dentro, sabe? E quando puxaram, tiraram na força de lá, né? Aquele portal é um mistério. Você bate com uma pedra nele e você vê que a pedra é oca, né? É uma saída. Olha, eu estava sobrevoando a serra. Deixa eu avisar, porque o doutor Guilherme também é piloto. Eu não tinha falado. Eu estava sobrevoando a serra semana retrasada e eu achei algo estranho lá. Uma pedra retangular, polida, cortada certinha em cima de uma montanha. Quer dizer, quem poderia colocar aquela pedra grande? Não, podemos falar de Machu Picchu. Não tinha estrada, não tinha nada, são blocos enormes de rocha que foram levados lá para cima. Exatamente. Né? Mas eu queria aproveitar rapidamente, amanhã é eleição. Pois não. Então amanhã, né, doutor, nós temos que voltar com consciência. Né? Temos que, depois da eleição, cobrar a quem elegemos, seja ele quem for. Né? Eu acho que a imprensa tem que fazer o seu papel de polícia em cima das pessoas eleitas e o povo brasileiro tem que cobrar isso. Promessas de campanha, né? Obras que estão sendo feitas para que sejam terminadas. Então, gente, amanhã votar com consciência. Eu gostaria de falar rapidamente de alguém que eu admiro muito e não tive tempo de falar, que é Alberto Santos Dumont. Para mim, um dos maiores gênios que já pisou esse planeta aqui, uma pessoa simples, humilde, jamais assumiu a paternidade da aviação, como muitos falam, nunca guardou patente de coisa alguma que ele fez. É um privilégio nascer no país que esse espírito veio encarnar aqui. E é gostoso nós vemos a invenção dele hoje amadurecida, né? O senhor que é aviador são os iluminados, né? Sem dúvida, que vem aqui para nos ensinar alguma coisinha. Bom, participações do Nelson Pintaúde, meu amigo Nelson, que é o responsável pelos CDs temas do programa aqui. Não é o senhor Craspedon, o verdadeiro Aladino Félix. Aladino Félix. Ele é a mesma pessoa? Aladino Félix. Entendi. Ele tinha 2 pseudônimos, então? Sim, tinha o pseudônimo. É um fato muito controvertido, viu? Isso aí gerou uma polêmica muito grande, mas eu só não gostei do artigo que publicaram na revista Ovo, que esculhambaram com ele. Porque tinha um Sábato de Nutos, que já vieram perguntar, não sei quem era esse Sábato de Nutos. Queria agradecer a participação do Cláudio Bocenico, de Jundiaí, e Maria Calab. Infelizmente não vai dar para fazer sua pergunta a respeito de Caramba, porque o doutor já vai sortear aqui. Então, a primeira revista, né, é Espiritismo e Ciência. O senhor vai sortear uma papeleta aqui, por favor. O senhor sorteou, é o Guilherme Barbosa Loureiro, do Rio de Janeiro, está levando a revista Espiritismo e Ciência. A segunda revista Espiritismo e Ciência aqui vai para, doutor Guilherme vai sortear mais um ouvinte aqui, vai para o João Serralheiro, de Arthur Alvim, São Paulo. E o livro, hein? Para onde é que será que vai o livro do doutor Guilherme aqui? O livro do doutor Guilherme, que ele vai sortear aqui agora, vamos ver para quem é que vai aqui. Vai para Sandra Leia, de Presidente Epitácio, São Paulo. Muito obrigado, doutor Guilherme. As ordens. Conte comigo. Já está convidado para o ano que vem, porque falta muita coisa para a gente conversar aqui. Sem dúvida. Tiago, primeiro eu vou agradecer ao pai, ao mestre e aos mentores sempre. Ao meu amigo Tiago aqui da Terra, a Fátima, a Vera, a Karina, meu amigo Neilton dos transmissores. Gente, um abraço a todos que estiveram conosco aqui hoje na audiência. Semana que vem, correspondência, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até lá.